Olá, eu sou a Virgínia. Sejam bem-vindos ao canal Falachinha, com mensagens entre amigos, onde eu desejo a você e a sua família a paz do Senhor. Espero que você esteja bem. Eu estou um pouco triste. Sabe o meu gatinho Simba? Ele se foi. Infelizmente, 4 cachorros dilaceraram ele. Ai, a gente se apega a esses bichinhos, né? Faz parte da família. Mais uma perda, mas Deus sempre dá graça na nossa vida. Quando a gente busca o Senhor, a gente enfrenta situações difíceis, mas tudo tem um porém. Um dia talvez nós vamos entender. O importante é confiar em Deus. E aí, você está gostando de ouvir a leitura do livro Perseverar o Propósito de uma Vida? O 8º capítulo, Graça, da 2ª parte. Bom, eu falei um pouco, terminei ontem, né? Que o arrebatamento, que vai ser como num piscar de olhos, né? E neste momento ninguém mais vai ver, somente os cristãos que verão o Senhor nos ares. Continuando então, muitos confundem este momento com o fim, mas apesar do caos na terra, ainda sobrarão os que não creram em Jesus ou ficaram na dúvida, sem tomar decisão alguma. Também aqueles que optaram por seitas, religiões, os que buscaram atalhos e os que quiseram optar por Satanás. O caos será gerado porque neste momento do arrebatamento, milhões sumirão e os bilhões que ficarão aterrorizados. Grande parte desesperada por perderem suas crianças, seus bebês, pois estes inocentes subirão como o povo de Deus, sendo que se os pais não forem cristãos, ficarão e não terão respostas coerentes para tal fato. Essa parte é bem forte, mas é real. Assim, alguns crerão sobre Jesus, porém a maioria acreditará que os desaparecidos foram capturados por ETs, OVNIs. Neste momento, Satanás, representado pelo anticristo, aproveitará a oportunidade apresentando provas sobre isso, mas que serão falsas. Muitos afirmam que já viram ETs, OVNIs, e eu creio nessas afirmações, porém essas pessoas desconhecem a realidade dos fatos. Eles não são extraterrestres, e sim espíritos malignos e enganadores. Pois os demônios, quando se materializam, podem ser vistos a olho nu, assim como eu vi alguns em forma de minha avó, de cachorro. Meu filho viu alguns iguais a nós. Célio viu aquele gigante que eu comento, que o meu irmão viu um gigante também, né? E comumente se manifesta como pessoas que já morreram. Essa história é o meu irmão, Sérgio, que nos livros eu chamo ele de Célio. Ele viu uma vez, quando era criança, um gigante caminhando nos morros e o gigante parou para olhar para ele. Isso são potestades, né? Quando aparecem, vêm com um plano somente: amedrontar, roubar, matar, destruir, até se possível enganar os escolhidos. E é o que vai acontecer no arrebatamento, para pôr em dúvida a verdade. 2 Pedro 2:2, com relação a Deus. Até fiquei sabendo que estão pensando em simular o próprio arrebatamento, criando um falso. Acredito, pois com toda a tecnologia é possível ver sinais no céu e ouvir sons. Pesquise na internet até mudanças climáticas, etc. Já está acontecendo. O inimigo continua astuto e infelizmente conseguirá adeptos, como na revolução que houve no céu, só que desta vez com seres humanos. Agora, se algo semelhante nesse sentido acontecer, olhe para as crianças e bebês, pois elas pertencem ao Senhor. E se ainda estiverem aqui, é porque foi um falso arrebatamento. O filme Deixados para Trás fala sobre arrebatamento seguido de um caos, e é bíblico. Mateus 24, 40 e 41, que um estará trabalhando, o outro desaparecerá, 2 dormindo, um some. Imagine um avião onde o piloto e copiloto desaparecem. Esse Mateus 24
Jesus fala também do arrebatamento, da tribulação e da volta. Então tem muita coisa que dá para confundir. No livro 3 eu explico com mais detalhes. Trens, automóveis, serviços de risco. Muitos ficarão sem seus cônjuges, pais, filhos, irmãos, amados, amigos. Contudo, Jesus ainda não voltará neste momento. Mateus 24, 15 a 29, Lucas 21, 20. No arrebatamento virá nos buscar, é diferente. E nosso encontro com o Senhor será nos ares, juntos com os nossos irmãos da fé. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. A parte ruim, os que ficarem enfrentarão então o caos e viverão a grande tribulação como nunca vista antes. Consistirá em 2 fases, mas ao todo durará 7 anos. O inimigo tem causado muitos estragos por aí afora e preocupamos-nos com as pessoas, querendo ajudar a que usufruem o tempo da graça para serem arrebatados. Se você não pertence ao grupo dos salvos, ainda há tempo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Hebreus 3, 15. Entregar-se a Jesus é liberdade, é ter a mesma esperança que a minha. Certa vez vi escrito em um carro, Jesus Cristo, a última esperança. Essa frase deveria ser assim, Jesus Cristo, a única esperança. Os que tomaram uma decisão por Jesus, assim como eu, enfrentamos perseguições, mas nós não precisaremos temer, porque não enfrentaremos a grande tribulação que está por vir sobre este planeta. O Senhor nos buscará antes com todos que o escolheram e encontrar-nos-emos com os que estavam mortos e pertenciam a Cristo. Mais uma alegria, um consolo, saber que um dia veremos novamente nossos amados que já partiram nos céus, se estes optaram por Jesus. Caso contrário, será terrível. Aqui eu não tinha perdido meus filhos ainda. Lembrei-me que milhares oram por aqueles que já partiram e até falam com eles. Digo que isto é impossível. Se você porventura orou ou falou com um ente falecido, saiba que não era ele, mas um demônio, pois os mortos não nos escutam. Há quem prega que isso é possível, até baseiam-se na palavra 1 Samuel 28. Se verificarmos, versículo 11, a mulher pergunta: quem farei subir? Então ela disse que via um Deus. Chegaram à conclusão ser o profeta Samuel. Como mencionei, estes anjos caídos têm o poder de se corporificar. Falam palavras bonitas, se fazem de anjos de luz. Em versículo 19 diz que Saul e seus filhos estariam com Samuel no dia seguinte. Só Deus é quem sabe quando será o dia da nossa partida. Saul ficou apavorado e tirou sua vida, bem como o diabo queria. Samuel e Jonatas, seu filho diferente de Saul, eram fiéis a Deus, então seguramente não foram para o mesmo lugar. Bom, em Cristo, quando morrermos, nosso espírito vai direto a Deus, Lucas 23, 43, e o corpo virá pó, Salmo 146, 4. Com referência à alma, não há fortes provas bíblicas que ela acompanhe o espírito. Agora, entendo que Cristo, ao despovoar o seio de Abraão, automaticamente o invalidou. Como os antigos, aqueles fiéis que morreram antes de Cristo já estão com Deus, e os descrentes infiéis, repito, estão no lugar de tormento. Então, se os fiéis que morreram depois de Cristo estão esperando a ressurreição, eu creio que a alma destes crentes esteja numa espécie de paraíso, diferente do lugar que estaremos na vida eterna, dormindo, aguardando o arrebatamento, o soar da trombeta. Então, como a trombeta ainda não soou, creio que estão dormindo. Assim, não devemos orar
a ninguém que não seja Deus, Jesus ou ao Espírito Santo, pois o resto é demônio. Os anjos até apareciam a homens e podem aparecer, se Deus permitir, mas trazendo o recado. Agora, orar para eles ou santos é pecado, pois nossas orações chegam ao Pai, 1 Timóteo 2,5, e nós um dia igualmente chegaremos somente através de Cristo. Apesar de querer tirar todos da escravidão, querer a salvação de todos, o Senhor não arromba corações. Apocalipse 3,20, a escolha é nossa. Apocalipse 2,10. Agora saiba que uma verdadeira conversão vem pelo amor. E é isso que Jesus almeja nessa época da graça. Relembrando, a época do paraíso, Adão e Eva no jardim do Éden. A época dos patriarcas, homens de fé, Abraão, Isaque, Jacó. A época das leis, Moisés, os 10 mandamentos, as leis. A época da graça, Jesus, desde sua ressurreição até os dias de hoje. Segunda-feira eu continuo com a leitura. Deus te abençoe e tenha um ótimo fim de semana. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente boa.